Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius de Almeida, sou advogado, professor universitário e professor de cursinhos preparatórios. E vou fazer uns vídeos curtos aqui sobre direito processual constitucional. Não é para esgotar o conteúdo dessa disciplina com toda certeza, mas uma ferramenta aí mais para os seus estudos. Nesse vídeo aqui eu quero comentar o que a gente estuda em direito processual constitucional e o que eu posso entender como remédios constitucionais. Antes da gente fazer essa análise, fica aqui um pequeno jabá, se você se interessar, tá? Eu tenho um canal lá no Instagram, um perfil, melhor dizendo, no Instagram, chamado Juris Entendendo, onde eu disponibilizo algumas dicas jurídicas, não só de direito constitucional, mas administrativo, previdenciário, processo e assim sucessivamente. E aí, se você se interessar, dá uma olhada lá no Instagram, beleza? Juris Entendendo. Mas, vamos lá, continuando. Como eu falei nesse vídeo aqui, eu quero comentar duas perguntas breves com vocês. O que eu estudo em processo constitucional? E segundo, o que eu entendo como remédio constitucional? Começando, sobre o que eu estudo em processo constitucional, sinceramente, vai depender da doutrina que você adota. Porque tem alguns doutrinadores que vão dizer que você vai estudar em processo constitucional apenas aquilo que nós chamamos de remédios constitucionais, que estão previstos lá no artigo 5º, ou também garantias. Alguns vão dizer que não, peraí, o que você vai estudar realmente em processo constitucional são o controle, melhor dizendo, é o controle judicial de constitucionalidade. Mas outros, e eu particularmente acho mais interessante esse pensamento, vão dizer que o que a gente vai efetivamente estudar são as chamadas ações constitucionais. E aí vem aquele negócio, mas o que são essas ações constitucionais? Muito simples, são todas aquelas medidas judiciais, na sua fase inicial mesmo, de ação, que são mencionadas pelo texto constitucional. E a Constituição, ela menciona algumas espécies de medidas judiciais. Para você ter uma ideia, quando você vai lá no artigo 5º, a primeira medida judicial que é mencionada pela Constituição é justamente a ação penal privada subsidiária da pública. E aí no próprio artigo 5º ela também vai trazer outros tipos de medidas judiciais e depois os próximos dispositivos. Se a gente pudesse elencar cada uma dessas espécies, a gente pode dizer que para os doutrinadores que trabalham as ações constitucionais, o que você encontraria num sumário de doutrinas de direito processual constitucional seria justamente essas espécies que você está vendo aí na sua tela. A gente estudaria o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, individual e coletivo, mandado de injunção, também individual e coletivo, a ação popular, ação civil pública, controle de constitucionalidade e reclamação constitucional. E isso porque, como eu disse, há outras espécies. Por exemplo, não mencionei a ação de impugnação de mandato eletivo. O que eu havia comentado, a primeira medida que é mencionada, a ação penal privada subsidiária da pública, e assim sucessivamente. Mas os manuais acabam se restringindo ao estudo dessas espécies que eu elenquei para vocês. Tranquilo? E é isso que eu quero comentar brevemente com vocês nesses próximos vídeos. E aí, para começar essa nossa conversa já trabalhando direito processual constitucional, boa parte dessa doutrina ela vai querer realmente se debruçar, trabalhar bem a parte dos remédios constitucionais. E aí vem aquela pergunta, o que eu entendo como remédio constitucional? Primeiro ponto, a gente tem que saber o seguinte, você vai encontrar eles lendo o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º ele vai trazer quais seriam esses remédios. E são bem fáceis, é o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e a ação popular. São essas 5 espécies. As demais passeiam lá no corpo constitucional. Por exemplo, a ação civil pública você vai encontrar quando for falar das atribuições do Ministério Público. Mas essas 5 primeiras, então, é o que compõe esse leque de garantias constitucionais. Então, beleza, eu sei que onde eu encontro é o artigo 5º e eu sei quem eles são. Mas por que desse nome? Por que remédios ou garantias constitucionais? Só que antes de eu te contar por que tem esse nome, uma coisa é importante você saber. Há algumas doutrinas que vão fazer uma diferenciação. Para uma parte da doutrina, remédio constitucional é sinônimo de garantia constitucional. Para outra parcela da doutrina, garantia constitucional é um grupo maior que abrange, dentre as suas subespécies, remédios constitucionais. Bom, primeiro ponto
para a gente começar essa divisão aqui. Tem a expressão right constitucional. Esse right constitucional é a mesma coisa que remédio, tranquilo? Então, a discussão doutrinária é em relação à expressão remédio e garantias. Bom, uma coisa é certa, tanto a primeira como a segunda posição, eles caminham juntos em relação ao conceito do que são essas garantias constitucionais. Tanto para a primeira como para a segunda posição, garantias constitucionais são justamente normas assecuratórias previstas no artigo 5º da Constituição. Como assim normas assecuratórias? O artigo 5º, como a gente sabe, é um leque exemplificativo de direitos fundamentais que a Constituição prevê para a gente. Só que acontece que a Constituição é esperta, a Constituição está lá para frente. E ela sabe que possa acontecer que o próprio poder público ela dificulta o acesso a esses direitos fundamentais. Então, justamente por causa disso, ela sabe que a própria administração pública pode impedir o exercício pleno desses direitos, é que ela vai criar mecanismos, instrumentos para assegurar, para garantir esses direitos fundamentais. Então ela cria uma espécie de meio para que você obtenha esse fim desejado, o exercício efetivo dos seus direitos. E aí que entra então as garantias ou então remédios constitucionais. São normas assecuratórias, são previsões constitucionais para que você possa usufruir de um direito fundamental. E é como eu falei para vocês, aí a gente entra na divisão. Primeira parcela fala remédio e garantia é a mesma coisa, farinha do mesmo saco. São sinônimos. Já a outra parcela fala, não, garantia está aqui e dentro dela há remédios e outras espécies. Por quê? Porque para a segunda parte da doutrina, eles vão entender que os remédios constitucionais, como a gente vai ver mais para frente, é justamente aquelas normas assecuratórias, ou seja, aquilo que você precisa para conseguir efetivamente exercer um direito fundamental, são normas assecuratórias que permitem você ingressar com uma medida judicial. É você buscar o poder judiciário para então exercer seu direito fundamental. O que essa segunda parcela da doutrina vai dizer é o seguinte: existem outras normas assecuratórias que você não precisa buscar o poder judiciário. Então existem normas assecuratórias fora daquelas previstas como medidas judiciais, como por exemplo o direito de petição. Direito de petição, o direito de você buscar, apresentar alguma coisa frente à administração pública. E esse direito de petição é justamente para assegurar um determinado direito fundamental seu, seja em relação à informação, seja para prestar informação e assim sucessivamente. Então, para a segunda parcela da doutrina, existem outras normas assecuratórias que não se incluem na expressão remédios constitucionais. Mas como eu disse, de jeito ou de outro, independente se você for adotar a primeira ou segunda posição, entenda isso, são normas assecuratórias. É aquele meio previsto pela Constituição para você obter um fim, que é o exercício pleno dos seus direitos fundamentais. Tranquilo? Rapidinho então, só para responder essas duas perguntas, e aí a gente se vê nos próximos vídeos.